Oiê! Paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é a missionária Erika César e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Mas antes, vamos orar? Feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Senhor Deus Pai, te louvamos por mais esses momentos na sua presença, Senhor. A sua palavra diz que se tiver dois ou mais reunidos em seu nome, que ali o Senhor estaria. E eu sei que o Senhor se faz presente no nosso meio. Senhor, que agora não seja a Érica falando, mas que seja a sua presença, o seu Espírito, Senhor, porque eu sei que somente a sua presença, somente o seu Espírito, Pai, é que pode convencer o homem e a mulher, Jesus. Então, faça de mim, Senhor, o seu instrumento, que através do seu Espírito, que através da sua presença, essa palavra venha alcançar homens e mulheres, Pai, que necessitam de um direcionamento. Eu peço também, Senhor, que o coração de cada um, a qual ouvirá essa palavra, que seja um coração fértil, Pai. E nós profetizamos que a sua palavra que é pura, verdadeira, a sua palavra que liberta, após ministrada, ela vai render frutos a 100 por um em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e continue aqui comigo. Amém? Hoje nós falaremos sobre o tema a casa cheia de peso. Isso mesmo. Eu não sei qual é a casa que está pesada, não sei se é a sua casa financeira, a sua casa espiritual, a sua casa terrena, mas eu sei que Deus tem uma palavra para nós, amém? Já separe seu exemplar da Bíblia Sagrada, nosso manual de fé, o nosso manual de instrução e abra aí no livro de Jonas 1:5. Amém? No livro de Jonas 1:5. Somente um plano de fundo aqui para nós relembrarmos a história de Jonas. Jonas ele foi um profeta do Velho Testamento, aonde em curtas palavras, Deus ele dá uma ordem a Jonas. Ele diz para Jonas ir até Nínive para levar uma palavra de juízo. E Jonas ele faz o caminho contrário. Ele vai para Tarsis, E aí todos já conhecem a história. Ele entra dentro de um navio e ali dentro daquele navio ele só vai descendo. Ele desce para o porão, depois ele é jogado ao mar até descer para o ventre da baleia, E depois ele chega no destino dele. Ele chegou cuspido pela baleia. Ou grande peixe, Mas ele chegou, O importante é isso, que ele chegou. Então, eu já deixo aqui uma chave, Para quem gosta aí de falar que são chaves para destravar, Nós que vamos escolher a maneira que nós vamos chegar, E Jonas escolheu chegar cuspido, por uma baleia, porque foi escolha dele. Deus deu uma ordem, ele desobedeceu, chegou no destino dele cuspido, mas chegou. Então, preste bem atenção nas suas escolhas, tá bom? Porque você tem um destino para você chegar e você chegará lá nele. Você chegará nesse destino, mas preste atenção nas suas escolhas. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? O tema eu anotei aqui, tá, gente? A casa cheia de peso, ok? Falaremos sobre a casa cheia de peso. Então, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo, ele gritou algo muito forte ao meu coração. Em primeiro lugar, os marinheiros, eles começaram a se desfazer de coisas valiosas antes de encontrarem o verdadeiro problema. Então, quando o juízo veio dentro daquele barco, daquele navio, porque aquele navio levava uma pessoa que estava em desobediência, os marinheiros, os ocupantes ali do navio, do barco,
Em primeiro lugar, eles começaram a se desfazer, eles clamavam cada um ao seu Deus, né? Porém, eles começaram a se desfazer de cargas, das cargas deles, de coisas valiosas, para depois, sim, encontrar o problema. E muitas vezes, antes de nós encontrarmos aquilo que tem nos paralisado, aquilo que tem nos amedrontado, nós, por falta de conhecimento, nós começamos a nos desfazer de coisas valiosas. Quantas pessoas que saíram de um ministério por falta de sabedoria, quantas pessoas que infelizmente acabaram com o relacionamento por falta de sabedoria, não souberam criar os filhos por falta de sabedoria e se desfizeram primeiro de coisas valiosas para depois encontrar o verdadeiro problema. Mas, de repente, você não teve sabedoria na sua vida, mas a palavra de Deus também diz que Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância. E a palavra do Senhor Jesus Cristo também diz que se eu e você confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, ele é fiel de nos perdoar, tá? E eu costumo dizer que o Espírito Santo ele não afronta, né? O Espírito Santo ele constrange. E de repente esse vídeo chegou até você e você precisa ser constrangido. De repente você é essa pessoa aí que me ouve, que se desfez de coisas valiosas, né? Ou talvez você não se desfez. Então esse vídeo ele vai chegar como um alerta para você. Independente se vai chegar como um alerta ou como um constrangimento, o importante é que se você está vivo, se você está viva, existe a possibilidade de você fazer diferente. Então, veja só, o problema dentro daquela embarcação era quem? Era Jonas. E Jonas estava onde? Jonas ele estava escondido no porão, adormecido. E eu vou dizer nessa noite, porque eu estou gravando o vídeo à noite, né? Mas eu não sei se você vai assistir, se você vai assisti-lo à noite, se você vai assistir de manhã, de madrugada, à tarde, enfim. Mas o convite que o Espírito Santo, né, que é o nosso amigo, o nosso intercessor, o nosso professor, ele faz a você para que você venha fazer uma eu e você venhamos a fazer uma autorreflexão. O que está escondido aí dentro de você que vem te causando peso? O que está paralisado aí dentro de você que está fazendo a sua embarcação afundar? A sua embarcação ser açoitada aí por tempestades? Porque muitas vezes nós nos fixamos nas coisas muito óbvias, né? E esquecemos dos pequenos detalhes, que são esses detalhes que muitas vezes eles trazem problemas para a embarcação e prejudicam até mesmo outras pessoas que estão dentro do barco. Isso mesmo. Vou te dar apenas um exemplo aqui, tá bom? De repente você luta para ser uma boa mãe, um bom pai, e você não consegue. E isso traz problemas para as pessoas que estão no mesmo barco que você, que são os seus filhos. Por mais que você tente ser uma boa mãe, um bom pai, você não consegue. Por quê? Porque tem algo aí escondido, um trauma, uma tristeza, uma mágoa. Só que esse vídeo chegou até você para que o Espírito Santo te ajude a encontrar o que está adormecido aí dentro de você. O que tem trazido peso e vento e chuva e tempestade e tem feito você fazer coisas preciosas, perder coisas preciosas. Como eu disse anteriormente, muitas vezes nós nos preocupamos com as grandes coisas, e não que nós não devemos, né, nos preocupar com as grandes coisas, mas também nós não podemos ignorar as pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas, né, de uma situação que traz muito peso para a vida das pessoas e muitas vezes as pessoas elas ignoram. O peso que tem dentro da sua casa física. Aqui eu quero falar dentro da sua casa, eu vou dar 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo dentro da sua casa física e o segundo exemplo dentro da sua casa chamada você, tá bom? Dentro da casa física, tá?
peso que muitas vezes estão escondidos. A desorganização, a falta de limpeza, a falta de cuidado com a nossa casa. Isso traz peso. Isso muitas vezes habilita, né? Lembrando que nós estamos em um mundo natural, porém vivemos também em um mundo espiritual. E ele é muito mais real do que você imagina. E o inimigo das nossas almas, ele é legalista, né? Ele precisa de uma legalidade para atuar. E muitas vezes nós esquecemos do cuidado com a nossa casa. Nós somos ali frequentes na obra do Senhor, e ótimo. Nós trabalhamos fora, e ótimo. Só que nós não podemos negligenciar a limpeza da nossa casa. O livro de Mateus 12, do 22 ali, vai contar a história, né? Que Jesus ele está expulsando os demônios, os fariseus chegam e falam que ele está expulsando o nome de Beelzebu, ou de Beuzebu. E Beuzebu, a tradução de Beuzebu, é o rei das moscas. Então, o inimigo das nossas almas, ele é o rei do grude, o rei da sujeira. Eu não estou falando de desorganização, tá? Porque na nossa casa moram pessoas, então a casa de ninguém vai ser uma casa de comercial, que é tudo no lugar, né? Que não, ainda mais casa que tem criança. Então é normal ter uma desorganização, uma coisinha ou outra fora do lugar. Mas eu estou falando de grude. Estou falando de gavetas desorganizadas. Estou falando de cantos com grude. Estou falando de pequenos reparos que nós, né, podemos fazer, trocar uma lâmpada, trocar um espelho de tomada. E muitas vezes não necessita de grandes valores, só necessita de você tomar uma atitude. Satanás é o rei do grude, da sujeira. E a sujeira atrai a miséria. E quando eu falo miséria, eu não estou falando só de falta de dinheiro. Você pode reparar que quando você entra em uma casa onde não há uma limpeza, a casa é pesada. As pessoas ali vivem doentes. As pessoas ali vivem brigando. Por quê? Porque existe a habilitação da sujeira. E a Bíblia vai dizer que de uma mesma água não pode, de uma mesma fonte não vai jorrar dois tipos de água. Então não tem como o Espírito Santo, ele habitar aonde tem sujeira, aonde tem desorganização. O Espírito Santo, ele não habita. Então, o convite que eu quero fazer a você, a partir do momento que você escutar esse vídeo, eu tenho um convite a fazer a você. Érica, qual que é esse convite? Organize a sua casa. Limpe a sua casa. Ok? Ó, veja só. Jonas, ele desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E de repente se está dormindo dentro de você. Você sabe que você precisa fazer, mas todas as vezes que você se levanta para fazer uma faxina na sua casa, sabe? Para tirar coisinhas, xícara que tá faltando asa, prato. Escuta o que o Espírito Santo está te falando. Escuta, porque não é a Érica que está falando aqui, é o Espírito Santo. Pode jogar fora que Deus vai te mandar novo. Pega, sabe? Porque muita gente fica com medo, né? Ai, mas se eu tiver essa xícara aqui faltando asa, eu vou beber aonde? O Espírito Santo vai te dar condição e você vai comprar. Deus vai te mandar outros, mas não fique. Olha só, um problema que estava escondido, um problema que estava adormecido. E talvez tenha anos que você precisa fazer uma faxina na sua casa, na sua empresa, tirar papel que está lá 10, 20, 30 anos e você não consegue, você está adormecido. Mas em nome de Jesus você vai conseguir, amém? Você vai conseguir organizar, cuidar daquilo que Deus te deu. E eu já vou dar um alerta. Geralmente quando você se propõe a fazer uma faxina, Satanás, ele não gosta. O inimigo das nossas almas, ele não gosta. Ele gosta de nos prender, sabe? Ele gosta que nós
professamos o nome de Deus, falamos que eu sou cristã, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, mas que nós venhamos a viver uma vida do mesmo, sabe? Uma vida desorganizada, uma vida que a nossa casa não glorifica o nome de Jesus. Porque não adianta eu ser uma empresária bem-sucedida, não adianta eu ser uma missionária bem-sucedida se a minha casa não glorifica o nome de Jesus. Isso é uma coisa pessoal que eu tenho falado com Deus. Eu tenho falado, Senhor, eu quero que até a minha lixeira glorifique o nome de Jesus. Eu quero que quando os profissionais que recolhem o lixo, quando eles abrirem a minha lixeira, eles venham sentir o bom cheiro e venham falar, essa lixeira é diferente. Então é um convite que eu tenho a fazer para você. Isso que está adormecido, essa limpeza que você precisa fazer, essa organização que você precisa, essa gaveta, você fará em nome de Jesus. E como eu comecei a dizer e não concluí, né? Não vai ser fácil. Vai te dar cansaço, vai te dar sono. Talvez você sinta o seu corpo cansado, talvez você sinta sintomas de gripe. Mas você fará em nome de Jesus. Cômodo por cômodo, gaveta por gaveta, tudo aquilo que está adormecido, tudo aquilo que está escondido, mas que vem trazendo peso para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para dentro da sua casa, você vai conseguir tirar para fora, em nome de Jesus. E eu já passo aqui para o segundo peso. O segundo peso muitas vezes está dentro de nós. E tem coisas que nós carregamos e que nós não sabemos. Sabia? Que tem muitos comportamentos que você tem que são resultado de traumas. Resultados de um abuso, de um abandono, de algo que você passou e você não sabe. Só que tem uma forma dessa situação que está aí, no porão, dormindo, esse Jonas que está no porão dormindo. Tem meio disso ser trazido para fora. É por meio da oração. E a partir do momento que você ouvir esse vídeo, eu vou te fazer um convite. Comece a orar na sua cabeça e pede para o Espírito Santo de Deus, fala, Espírito Santo, tudo aquilo que está encoberto, que eu não sei, tudo aquilo que eu não consigo enxergar, que está no porão da minha alma, que está no porão dos meus sentimentos, mas que inconscientemente me impedem de avançar. Me mostra. Me mostra. Pede para o Espírito Santo revelar o que está aí no porão da sua alma. Tristezas, traumas. De repente você é uma pessoa que você luta contra a procrastinação, você já comprou cursos, você já passou na terapia, já passou no psicólogo, você já fez a parte humana. E Deus está falando, faça a parte espiritual. De repente seu casamento já está para acabar. E não está para acabar porque teve uma traição, porque tem agressão física, porque tem agressão verbal. É porque você não tem felicidade aí dentro de você. Você chega dentro da sua casa e você não quer entrar para dentro da sua casa. Você tem olhado para o seu marido, você tem olhado para a sua esposa, você tem sentido raiva. Tudo que essa pessoa faz tem te incomodado, a respiração dela incomoda, se ela fala incomoda, se ela não fala incomoda, se ela respira incomoda, se ela come incomoda, se não come incomoda. De repente os seus filhos, a criação dos seus filhos virou um peso. De repente você era uma pessoa que fazia a obra de Deus e agora do nada, e você acha que é do nada, começou a virar um peso, você não tem felicidade. E talvez esse vídeo vai chegar para pessoas que estão pensando em se divorciar. Só que Deus manda eu falar para você. Não faça isso. Ore por você. Ore na sua cabeça. Você tem autoridade. Sabe o que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz? Que ali na cruz do Calvário Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E muitas vezes nós ficamos dependentes das orações de outras pessoas. E não é errado você pedir oração para outras pessoas. A palavra de Deus também diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades uns aos outros. Mas, queridos e queridas, a
aprenda a interceder por você. Aprenda a orar por você. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Espírito Santo, me mostre. Me mostra as minhas feridas. Me mostra onde que eu sou falho. Me mostra as dores que eu tenho, que nem eu sei. E depois que ele mostrar, o que que você fará? Porque não adianta nada eu saber o que eu tenho e eu não partir para a ação. Você vai começar a agir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que o Espírito Santo nos mostra que é muito difícil. É muito difícil nós aceitarmos que nós temos aquele erro. Mas ele não mostra para nos acusar. Ele nos mostra e ele nos ajuda a mudar. Então, quando o Espírito Santo trouxer para fora aquele peso, aquela situação que está te paralisando, que de repente está te travando, ele vai te ajudar a se libertar daquilo. Amém? Ele vai te ajudar. Para cada Jonas que ele te mostrar, cada Jonas que eu falo aqui é um peso, né? Porque hoje nós estamos fazendo essa palavra, colocando aqui Jonas como um peso, porque ele estava em desobediência e realmente ele foi um peso ali. Para cada peso, para cada Jonas adormecido dentro de você, que ele te mostrar, ele vai te dar uma solução. Então, de repente, ele vai te mostrar: olha, você é uma pessoa preguiçosa. E ele vai te mostrar uma solução. E você vai começar a ser uma pessoa produtiva. Olha, você não é uma boa dona de casa. E é a palavra de Deus que diz, tá? Que nós mulheres devemos ser boas cuidadoras de casa. Eu posso ter, de repente eu vou falar, esse vídeo vai chegar a mulheres que têm 2, 3 ajudantes. E ó, ok, mas ainda assim, a casa é a sua responsabilidade. Você é a dona da casa. E como fica essa casa quando essas ajudantes saem de férias? E como fica essa casa quando essas ajudantes faltam? Então tem coisas que ele vai nos mostrar. E tudo que ele nos mostra é porque nós estamos falhando. E são coisas que estão na Bíblia. De repente ele vai mostrar para você que você não tem honrado seu pai, não tem honrado a sua mãe. De repente ele vai mostrar para você que você tem se insurgido contra lideranças. De repente ele vai mostrar para você que você tem falado coisas de pessoas que não era para você ter falado. Enfim, eu não sei o que ele vai mostrar para você. Eu estou te dando alguns exemplos. Mas eu sei que ele mostrará e ele vai te ajudar a mudar. Amém? É fácil? Não é fácil. Lembra que eu iniciei falando que nós vivemos em um mundo natural, porém dentro de um mundo espiritual. Amém? E o mundo espiritual é muito mais real do que o natural. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu decido mudar em algo, vai existir uma força para que eu fique estagnada. Então, de repente, eu falo, eu vou pegar aqui, eu orei e o Espírito Santo me mostrou que aqui dentro, o que está adormecido, o Jonas que tem trazido peso, o Jonas que tem trazido desgaste, é uma falta de perdão. É um perdão que eu não liberei para alguém para uma pessoa que me afrontou, para uma pessoa que me abandonou, para uma pessoa que me traiu. E aí o Espírito Santo me mostrou e eu falo, agora eu vou perdoar. Só que não é fácil. Não é assim, você acorda e fala, perdoei. E acabou e sumiu aquilo da sua cabeça, não. Você vai acordar e você vai falar assim, perdoei. Quando for no meio do dia, vai vir aquelas vozes na nossa mente, né? Que nós sabemos de onde vem aquelas vozes. Mas você vai perdoar, mas por que você vai perdoar? Não foi você que errou? Olha, você vai ser sempre a boazinha, as pessoas te fazem de chacota. E aí você vai resistir a essa voz. Você vai dizer, eu perdoo em nome de Jesus. Estou dando aqui, né? Um exemplo de perdão. Eu perdoo em nome de Jesus. Senhor, faça essa pessoa prosperar, faça essa pessoa crescer, faça essa pessoa te conhecer. E você fará isso todas as vezes. Até que um dia você vai acordar e aquilo será só uma lembrança.
não te trará dor e não te trará peso. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para essa semana. Lembrando, pessoal, esse canal não é meu, tá? Esse canal não é meu, esse canal é de uma amiga e estamos aí para ajudar, amém? Independente de quem for, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal dela, vamos dar uma força, tá bom? Toda semana ela coloca lá uma palavra abençoada, não é somente eu que coopero, são várias pastoras, irmãs, missionárias, enfim, que cooperam nesse canal. Então vamos cooperar dando like, se inscrevendo, amém? Ó, beijo, beijo, beijo e até a semana que vem com mais uma palavra, mais um direcionamento, porque Deus é fiel. Deus abençoe.